Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu estou aqui no hospital, acabei de sair do centro cirúrgico e vou falar para vocês sobre um caso muito interessante que a gente operou essa semana, que era uma deformidade do adulto, né? Uma paciente que já tinha sido operada de escoliose há 50 anos e ao longo do tempo houve uma deformidade nova na coluna e ela acabou sendo então submetida a uma nova cirurgia. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Muito bem, imagina só uma pessoa que fez uma cirurgia de escoliose ou uma cirurgia de coluna com uma artrodese lombar e que ao longo dos anos piora, né? Faz uma nova deformidade. Então, esse é um capítulo da cirurgia de coluna que são as deformidades do adulto. Existem diversas causas para deformidades do adulto. Uma delas eu já mencionei para vocês aqui no começo do vídeo, que são as deformidades pós-cirúrgicas, né? Mas existem outras causas também de deformidades do adulto, né? Como por exemplo, fraturas por osteoporose, né? Então pacientes com fraturas por osteoporose podem desenvolver deformidade cifótica, né? Outras causas que também podem acontecer são, por exemplo, doenças, né? Doenças sistêmicas como a própria espondilite anquilosante, né? Que é um tipo de doença reumatológica que vai deformando a coluna, né? Sequelas, né? Sequela de trauma, por exemplo, na coluna, né? E o próprio envelhecimento, né? A escoliose que vai aparecendo com o envelhecimento da coluna. Existe também um outro tipo, que são as pessoas que têm escoliose do adolescente, né? Que ficam bem por um tempo e depois essa escoliose acaba deformando, né? Acaba virando uma escoliose do idoso ou escoliose do adulto. Mas então qual é a característica, né? O que difere a escoliose do adulto da escoliose do adolescente ou da criança? Uma das coisas que difere é a rigidez da curva. Então no paciente mais velho é muito comum que exista a maior rigidez, né? A curva é mais difícil de ser corrigida com manobras que a gente usa para criança e para adolescente, por exemplo. Por várias razões, uma delas é a própria ossificação da coluna, né? Formação de osteófitos, bicos de papagaio, isso deixa a coluna um pouco mais dura. Então, nesses casos, né, muitas vezes o cirurgião de coluna tem que fazer cirurgias de liberação óssea, né? Que um termo técnico para isso são as osteotomias, né? Como se fosse serrar, de certa forma, o osso, né? Fazer cortes no osso para flexibilizar a coluna. E aí a gente consegue ir remontando a coluna, né? E colocando a coluna no lugar com o uso de implantes metálicos, né? Tem vários tipos de implantes metálicos. Como eu já falei aqui algumas vezes, o implante mais comum é o parafuso pedicular, parafuso ósseo, né? Então a gente coloca parafusos dentro da vértebra, serra alguns pontos a coluna para deixá-la mais móvel, a parte óssea, e aí vai remontando com hastes e vai colocando a coluna no lugar. É curioso, uma diferença da escoliose do adulto, né, que frequentemente a deformidade é no plano sagital, né, que é visto o paciente quando a gente vê o paciente de lado. Então o paciente ele cai para frente, ele tomba para frente, a cabeça fica muito para frente, é difícil andar nessa posição, é muito gasto de energia, é muito difícil se manter equilibrado nessa posição. Então as cirurgias visam, em geral, realinhar a coluna, né, com melhora do contorno visto de lado. Em geral, o que o paciente precisa é que se aumente a lordose, né? A lordose volte a ser habitual. Lembrando que a lordose é uma curvatura normal da coluna, né? Diferente da escoliose, que é uma deformidade que não é normal. A coluna vista de frente tem que ser bem alinhada. E essa foi justamente uma cirurgia que a gente fez essa semana, na companhia de um grande amigo, o Dr. Murilo Dyer,
de Goiânia, do Einstein lá de Goiânia. Ele veio para cá, a gente operou esse caso junto com a minha equipe, obviamente. E foi muito interessante, né? Porque essa paciente tinha sido submetida a uma cirurgia de coluna 50 anos atrás, quando ela tinha 14, agora ela tem 64, e ela ficou bem até uns 5 anos atrás, quando ela começou a piorar, e nos últimos 2 anos ela realmente estava com muita deformidade, muito difícil ficar em pé e se locomover. Então foi preciso retirar os implantes de 50 anos atrás, né, que estavam lá ainda, obviamente, fazer algumas liberações ósseas, né, osteotomias da coluna. O nome da osteotomia que a gente fez é a osteotomia de subtração pedicular, é um tipo de osteotomia que libera substancialmente a parte óssea atrás, e aí a colocação de parafusos, o realinhamento, e ela andou 2 dias depois com uma postura muito mais, digamos assim, fisiológica ou normal, um alinhamento bem satisfatório, e a previsão é de amanhã já ir embora para casa caminhando, e a gente ficou muito satisfeito com essa resolução. E é isso. Então hoje um vídeo um pouquinho diferente aqui do hospital, terminando uma outra cirurgia, na verdade. Hoje a cirurgia foi uma cervical anterior, mas eu queria comentar sobre esse caso que foi operado essa semana. Foi um caso bastante interessante, desafiador para a equipe, mas felizmente, né, um final feliz, a gente ficou muito contente com o desfecho. Boa semana para todos, a gente se vê na quinta-feira que vem. Até lá.